ainda podermos estar aqui. Não sabemos o que o amanhã nos espera, mas temos um que pode nos assegurar o nosso amanhã. E este um é o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, para nos assegurar mais em Sua palavra, porque é o único lugar de segurança, Pai, o único lugar de lenitivo. As demais coisas são todas areias movediças. Ajuda-nos a te valorizar mais, porque às vezes valorizamos mais as coisas do mundo do que o Senhor. Mas a hora é séria, Pai. A hora tem chegado e agora é esta. A hora de valorizarmos a palavra do Senhor. Aleluia! Perdoe os nossos pecados. Praticamos por obras, por palavras, por pensamentos. Restaura-nos, perdoa-nos, santifica-nos para o Teu serviço. Humildemente te pedimos, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Senhor Jesus nos abençoe, irmãos. Vocês aí em casa, pela internet, Deus abençoe. Eu sei que cada dia que passa, a dor, a saudade de estar na igreja aumenta. Porém, pela força da lei, da saúde pública, temos que sofrer esta separação física. Porém, nosso desejo é que o Senhor Jesus ajude a cada um. Eu sei que todos estão sofrendo as consequências materiais e às vezes até emocionais. Você tem que te equilibrar agarrando-se à palavra nesta hora, porque a crise, a doença emocional talvez possa ser pior do que a física. A emocional vem da preocupação do pai de família, da mãe de família. Isto traz uma depressão se você não tiver cuidado. Agora é hora de confiar em Deus. A frase é esta: confiar ou confiar. Confiar ou confiar em Deus, na palavra. A dúvida não tem nada de bom para trazer para nós nesta hora. A insegurança, o medo não tem nada de bom para trazer para nós nesta hora. Só tem tédio e melancolia. Agora é hora de confiar ou confiar em Deus, na palavra, que Ele proverá para nós. Chegou a hora de canalizar toda a nossa vida nele, em Cristo. Você que está em casa, todos nós aqui, vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia, Apocalipse 6, verso 1 e 2. Nós vamos continuar o estudo desta poderosa mensagem, o primeiro selo. O primeiro selo, ela tem pepitas do céu, tem recado do céu para nós. E havendo o Cordeiro, veja, esse ministério é do Cordeiro. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, nesse caso aqui é o primeiro, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. A voz de Deus é como de trovão. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, foi-lhe dado depois, e saiu vitorioso e para vencer. Jesus. Mas o grande vencedor mesmo
não é Satanás. Não é esse cavaleiro do cavalo branco, mascarado de branco. O grande vencedor é Cristo. Cristo venceu pelos 4 jovens na fornalha ardente de Nabucodonosor. Cristo venceu na cova de leões. Cristo venceu pelos santos nas arenas. O grande vencedor é Cristo. Ajude-nos a armazenar mais de Cristo dentro de nós. Com o perdão de nossos pecados, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Faça da sua casa um santuário. Santuário. Nós vamos prosseguir o estudo da mensagem O Primeiro Selo, na página 24, parágrafo 166. O profeta, continuando esta pregação, ele aqui no parágrafo 166, ele comenta: então um dos 4 animais disse, no caso aqui é o leão, o primeiro, agora venha ver o que está revelado aqui embaixo. Venha ver. Agora eu pergunto, quem é que pôde dar ouvido à voz deste leão? Os sacerdotes do dia? Somente o eleito. Somente os eleitos. Oh, que coisa! João, escreva o que você vê. Já aprendemos que João viu símbolos. Então ele escreveu o que ele viu. Viu um cavaleiro, um cavalo branco. Viu um cavaleiro, um cavalo preto, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo. Ele escreveu do jeito que ele viu. Então João olhou, viu o que aquilo era. João foi ver o que o trovão disse. A voz, que era a voz de trovão, disse: vem ver. Foi então que esta criatura disse a João: venha ver qual é o mistério que está sob o primeiro selo. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. O trovão, a voz do Criador, havia declarado. Agora ele deve ter conhecido o que estava ali, vem? Oh, que coisa! Mas pense agora, ele escreveu isto. João viu e escreveu aqueles símbolos. 167. Mas quando ele começou a escrever aqueles outros, João foi tentado a colocar uma interpretação naqueles símbolos, a escrever alguma coisa sobre o que ele viu naqueles símbolos, naquele cavalo branco, aquele cavalo vermelho, naquele cavalo preto, amarelo, não é? Ele foi tentado a dar sua interpretação, como qualquer pregador, ao ler a Bíblia, é tentado dar sua própria interpretação. João também foi. O profeta comenta aqui no parágrafo 167. O anjo, não é, que estava ali, disse: João, não escrevas. Ou seja, não coloque sua interpretação própria, João. Ele estava comissionado a escrever tudo o que ele visse. Mas quando esses sete trovões ecoaram lá em Apocalipse 10, lhe foi dito: não os escreva de modo algum. Eles são mistérios. E mistério não é para apóstolo. João era apóstolo. Mistério é para profeta. Aleluia. Ainda não sabemos o que eles são. O profeta está pregando aqui o primeiro selo, e aí ele faz essa colocação. Mas minha opinião é que eles serão revelados imediatamente. Por que o irmão Brana diz que esses mistérios seriam revelados imediatamente? Aqui ele pregando o primeiro selo. Porque a nuvem, os 7 anjos, mandou ele vir para os Estados Unidos, para o leste, para revelar o mistério dos 7 selos. Por isso que o irmão Branham diz: eles estão começando agora, ainda não sabemos cabalmente,
porém eles serão revelados imediatamente. E como foi naquele curso daquela semana, 10 dias, os 10 sermões que ele pregou. E quando isto for feito, veja o que o profeta colocou aqui, última linha do parágrafo 167. Quando isto for feito, a exposição da revelação dos 7 selos, que é o plano da redenção, isto dará fé para aquela graça arrebatadora. Oh amados, oh meus amados, essa mensagem não é uma mensagem simples. Esta revelação dos 7 selos não é uma coisa qualquer. Isto nós devemos orar cada dia mais. Deus, abra isto na minha alma, não na minha mente só, mas na minha alma, porque o objetivo da revelação destes selos é trazer, é fundir em mim a fé arrebatadora, a fé de arrebatamento, de transformação. Me transformar com esta revelação, para que a igreja se mova, vem? Isso não é para que a igreja permaneça estacionada, mas isto é para que a igreja se mova. Para onde? Na estatura do varão perfeito, a se tornar varão, varoa perfeita. Parágrafo 168. Nós simplesmente temos nos movido através de tudo que sabemos, através de todas as dispensações das eras. Temos observado tudo, temos visto os mistérios de Deus, temos visto a aparição do grande ajuntamento da noiva nos últimos dias, mas ainda há algo ali que simplesmente não podemos vislumbrar por nós mesmos. Há outra coisa. Lembrando que ele está começando, ele está no primeiro selo, falando de algo profundo, a sequência disto que viria no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo selo. Algo grande. Então, esse mistério dos 7 selos é algo grande. Oh irmãos, não podemos nos acostumar com a palavra. Problema nosso de humanos que somos é acostumar. Hoje eu falei com a minha irmã lá em São Paulo, creio que ela está assistindo agora, e nós estávamos conversando, desesperado um com o outro. Eu disse, escuta, quando é que nós vamos nos desesperar? Porque todas essas hecatombes acontecendo no mundo inteiro, e o povão está tranquilo, parece que não está acontecendo nada. O povão está aí comendo, bebendo, contando anedotas, sorrindo, assistindo televisão, rede social, como se fosse uma besteirinha. Quando lá no Egito, o anjo da morte estava matando na rua as pessoas, eles estavam lá dentro das casas, fechados como estamos agora, mas comendo a Páscoa em desespero, comendo a palavra, o cordeiro pascal, para nós hoje é a palavra. Eles estavam comendo o cordeiro pascal em desespero. Nós estamos lá, tranquilo dentro de casa, parece que é uma besteirinha que está acontecendo. Eu estava falando para ela falando para mim isso. Minha irmã, nós batizamos em 1972 e crescemos na fé junto. Ela é mais velha do que eu, 2 anos. Uma amiga, grande amiga e mãe. Minha mãe morreu em 79, e aí ela se tornou minha irmã e minha mãe. Então a gente tem muita ligação. E ela estava me falando isso me estremeceu. Eu disse, é pura verdade. As pessoas, os seres humanos, a tendência nossa, humana, é acostumar com as coisas. E eu penso que o diabo está por detrás disto. Naturalizar tudo.
E agora naturalizar até a mensagem, até a palavra. Isso aqui é as 7 selos, é as 7 eras. Isso aqui é a Bíblia, como se fosse um livro qualquer. Oh Deus, dá-nos desespero, Deus, para nós acordarmos de nossa sonolência espiritual. Ajude a nós. Qual é o parágrafo, irmão Magno, que eu parei? 160 e... 168. Nós simplesmente nos temos movido através de tudo que sabemos, através de todas as dispensações, temos observado tudo, temos visto os mistérios de Deus, temos visto a aparição do grande ajuntamento da noiva nos últimos dias, mas ainda há algo ali que simplesmente não podemos vislumbrar por nós mesmos. A outra coisa, aí o povo que tem tendência à doutrina errada diz aí, não falei? É a terceira puxada, é o 8º mensageiro. Não, esse algo é os próximos selos, que é a sequência disso que aconteceu na mesma semana que ele estava pregando, já veio, o profeta trouxe. O profeta não tem que ressuscitar de novo para complementar a fé de rapto para a noiva. Depois que ele pregou os selos, ele disse: a fé para o rapto está nas mensagens. Aleluia, 169. Mas eu imagino que quando aqueles mistérios começaram a se manifestar, Deus disse: detenha-os agora, espere um minuto. João, fica quietinho aí, não supõe nada não, João, porque João ficou todo emocionado. Aqui, se o anjo repreendeu João para não escrever, é porque ele viu que o João queria interpretar, João queria escrever, estava com o dedo coçando. Às vezes o pregador fica com a língua coçando para falar isso aqui é isso, isso. Não, fica quieto, deixa ele falar. Detenha-os agora, espera um minuto. Quem está falando é o eu com E maiúsculo, é Deus, é o Cordeiro. Eu revelarei isso naquele dia. João, isso foi há 2000 anos atrás, amado, no tempo do apóstolo São João, na ilha de Pátmos. Isso foi 2000 anos atrás. Fica quieto, João, não supõe nada não. Eu revelarei isso naquele dia. Qual dia? Apocalipse 10:7 vai vir o 7º anjo. O ministério dele, no ministério dele, eu, o Cordeiro, que é Cristo, revelarei estes mistérios de Apocalipse 6. Não escreva de modo algum, não suponha, João, porque eles tropeçarão nisto. Está vendo? Ele proibiu João de escrever, porque João não tinha ministério profético. Se João colocasse qualquer suposição, ia trazer mais tropeço. Apenas deixe isso seguir adiante, João, vejam. Mas eu o revelarei naquele dia, quando for necessário ser feito. E agora foi necessário. O profeta estava lá nas montanhas do Arizona, caçando. De repente, essa constelação de 7 anjos, formando uma forma de pirâmide, veio com aquele estrondo tremendo de trovão, pedras partiram pelo meio, e mostrou para ele, e comissionou. Comissão é dizer: vai para Jeffersonville, e lá eu te encontrarei, e você abrirá, revelará os selos. Então este agora, depois de 2000 anos que João escreveu os símbolos, esse tempo é o tempo necessário para a igreja entender. Agora, amados, é o tempo necessário para a igreja entender os mistérios da Bíblia, não vindo através de um intérprete humano particular, mas de profeta. Amós 3:7, ministério de revelar a Bíblia de profeta. Aleluia, 170, eles não soaram em vão, os trovões não soaram em vão,
7 anjos não veio em vão ao profeta lá nas montanhas do Arizona. Eles trouxeram um recado. A coluna de fogo não apareceu para o profeta no quartinho onde ele estava meditando, dizendo: olha, Billy, escreva isso, escreva isso. Ele teve que rasgar as anotações que ele tinha escrevido antes, baseado em Ellen White, outro doutor em teologia. Ele rasgou tudo, porque a coluna de fogo mostrou para ele totalmente diferente do que ele tinha aprendido intelectualmente dos clérigos do dia. Não veio em vão. Onde eu estou, irmão? 170. Eles não soaram em vão. Você recorda? Como a gotinha de tinta. Tudo é para um propósito, tudo é para uma causa. Mas observe, o Criador declarou. Oh, amados irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Vocês, por esse mundo lá fora, nós somos o povo mais lúcido espiritualmente da terra. Veja a expressão do profeta: o Criador declarou para nós todos os mistérios da Bíblia. Acabamos de ouvir aqui na fita o profeta pregando essa tremenda mensagem, o Éden satânico. Quantos e quantos religiosos não entendem nada disto, e o profeta, na sua simplicidade, fala que não tem como dizer que isso não é verdade. Que é isto? Através desse simples e humilde ministério do 7º anjo, o Criador desceu da glória em forma de Espírito Santo e declarou à sua igreja. Oh, amados, por que o Criador desceu? Para fazer um homem com espetáculo público, exibicionista de dons? Não. Ele desceu para se declarar à sua igreja. Isso vale dizer, Deus estava nos devendo a revelação dos 7 selos, que é da Bíblia toda. Os 7 selos é a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por isso que nos selos ele fala desde a queda de Eva até o livro final do Apocalipse. Ele estava nos devendo, mas agora ele não deve nada. Ele pagou a dívida. Ele enviou Mateus 17:11. Ele enviou Apocalipse 10:7. Enviou Malaquias 4:6. Deus não está devendo nada para a igreja na terra. A responsabilidade agora é nossa em como manusear a palavra. Oh Deus, ajuda nós a ser mais sinceros. Em misericórdia de nós. E ele ouviu esta voz, ele foi ver. Agora o 171. Mas agora, veja aqui, agora o estado presente do verbo, depois de 2000 anos, 171, mas agora o Cordeiro. Amados, aprenda isto, vocês pela internet. Não é o William Branham que a revelou os selos. William Branham foi um instrumento nas mãos de Deus. Quem revelou foi o Cordeiro. Desceu naquela nuvem, desceu naquela coluna de fogo e disse, o profeta estava lá no quartinho, disse tudo o que ele deveria dizer. William Branham não foi a um seminário para aprender, foi a coluna de fogo, foi o Logos, foi o Elohim. Mas agora o Cordeiro, quando você vê na Bíblia Cordeiro, Logos, Elohim, Melquisedeque, Cristo, tudo se refere ao mesmo ser, que é Deus. O Cordeiro está mostrando a João no símbolo ali, né? De uma escritura para a igreja agora. Assim, para a igreja conhecer o que escrever, ele apenas lhe mostrou em símbolos. O que João devia escrever eram os símbolos. Disse, agora não diga isto, apenas o que isto é. Não desça,
João, e diga. Agora isto é exatamente o que isto é, o que está sob esse sétimo selo. Não desça e diga isto. Veja, ele segurando lá a coluna de fogo. Não desça agora para mostrar para João, não. João não é o profeta. Segure. Isso aqui é uma alusão, uma aplicação que o irmão Branham está dizendo. Não desça lá a coluna de fogo para revelar para João. Pois se eu disser a João isto, então todo o plano através das eras será rompido. Porém, é um segredo. Apocalipse 10:7. O segredo será revelado pelo sétimo anjo. Não é por João. Não desça não, só mostra em símbolo. Coluna de fogo, segura aqui em cima, não desça não. Mostra só o símbolo, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Segure. Não é hora ainda de declarar o dia, a hora. Vem, ele apenas deseja sua vinda. Ele disse agora, e ninguém saberá quando virei. O segredo é o dia e a hora, que ninguém podia saber. Eu simplesmente virei. Não é negócio meu, seu, irmão, saber, está indagando o dia e a hora. Agora, a mulher também, que está parturienta para dar à luz o filho, ela não sabe exatamente o dia e a hora. É o DPP, data provável do parto, né? DPA, a mulher é DPP, data provável do parto. A igreja é DPA, data provável de arrebatamento. Provável. Mas pelas contrações que a mulher tem na barriga, ela já nota que está pertinho da criança nascer, as dores estão aumentando. Pelas contrações da natureza, da ordem social, política, religiosa, econômica, será que não dá para a igreja despertar o seu DPA, data provável arrebatamento? Se a mulher pelo DPP tem o DPP, a igreja tem o DPA. Amados, é hora de nós acordarmos de nossa sonolência. Estamos muito sonâmbulos. E você tem que entender, quem estava sonâmbulo com a botija vazia, não era virgem prudente, era virgem nécia. Veja, eu simplesmente virei. Vejam bem, isto é tudo. Aí o profeta coloca aqui, ó, no final do 171 aqui da página 24. Não é negócio meu saber quando ele virá, dia e hora. As pessoas ficam correndo atrás de saber. O profeta disse na mensagem, o profeta do século 20, há uma afirmação lá. Ele disse assim, que me adianta saber o dia e a hora sem que eu esteja preparado? Então, ao invés de ficar quebrando cabeça do dia e da hora, por que eu não fico buscando ser cheio do azeite? Cheio do Espírito Santo? E ao invés das pessoas ficarem buscando o Espírito Santo, que é o azeite, você pode ver aí nas religiões. Estão todos discutindo o dia e a hora. Oh, isso vai ser amanhã, isso pode ser depois, essa coisa é o fim do mundo, fim do mundo. Sabemos que tudo é sinais do fim, mas o que tem que preocupar a nós não é saber que estamos no fim, é saber se o azeite está em nós. É o que o profeta está colocando aqui na última linha do 171. Não é negócio meu saber quando, a data do dia e da hora da vinda de Cristo. Eu apenas estarei pronto. Veja você. Então ele disse, é negócio meu estar pronto. É negócio da igreja estar pronta. Não é negócio nosso estar quebrando cabeça o dia e a hora. Não adianta nada saber. O que adianta é eu armazenar azeite, porque no dia e na hora eu estarei pronto.
Pare com especulações. Há muitas pessoas que ficam especulando, e na mensagem está cheio dessas coisas, cheio de pessoas bisbilhotando. Isso não é bom para você, especuladora. É bom obter o que é de fato. O de fato não é rótulo, o de fato é o conteúdo. Rótulo, há pessoas da mensagem, vamos falar do grupo da mensagem. Prega que se o irmão Brana fosse vivo, ficava com vergonha de pregar perto deles. Pregam bonito, pregadores da mensagem, pregam bonito, aquele argumento bonito. Se o irmão Brana fosse vivo, ficaria com vergonha de ficar perto deles e chamar-se de pregador. Não, amados, eu prefiro o de fato. Rótulo é bonito, você vai na farmácia, você vai na loja, tudo hoje é marketing. Os marqueteiros descobriram que enfeitando o rótulo chama a atenção dos compradores. É a arma dos marqueteiros, rótulo. Porém a arma do eleito não é rótulo, não é oratória bonita, não é dom carismático bonito, dom de oratória bonita, que prepara a noiva para o arrebatamento. O que prepara a noiva para o arrebatamento é azeite, é o de fato, é Cristo, é o Espírito Santo, na alma, a palavra encarnada em nós. Isto é o que vale. O resto é só rótulo. Nós estamos vivendo na era dos rótulos e nada de conteúdo. Jesus nos ajude a aprender com William Brana, amém? Aprender com o Espírito Santo, calmamente, solenemente. Vamos agora para a página 25. Agora João saiu, ele pensou, eu verei isto agora. Parágrafo 172. O que ele fez quando João saiu? Ele agora, o que ele tinha que fazer? Agora ele tinha que escrever isto para a era da igreja, como ele escreveu, né, João? Escreveu para 7 eras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. Isso é que ele estava suposto a fazer como homem, o escrivão, João. Escrever aquilo para as eras da igreja. Escreva a respeito destes 7 castiçais de ouro que viste no princípio, João. Escreva a esta igreja e lhes diga, correto. 173. E um trovão ecoou. João sabia que aquela era a voz de Deus. Amados, ainda que não entenda o significado dela, mas quando você é um eleito, você sabe que é ela. Quando Deus fala, estremece a sua alma. E então a criatura, como o leão, disse para João: venha, veja o que foi isto. E João foi agora com a sua pena para escrever o que ele ia ver. 174. Agora ele não viu exatamente o que aquilo era. Ele nunca compreendeu aquilo. Presta atenção. João nunca compreendeu o significado daquilo, aquela figura. Mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando para a igreja por um tempo. Esse tempo demorou 2000 anos até chegar agora para ser revelado. Agora ele sempre o faz. Ele o revela quando é hora para revelar aquilo. O tempo de Deus não é tempo do homem, a hora de Deus não é a hora do homem, a hora de Deus é agora. Não foi há 2000 anos atrás quando João viu. Amados, vamos pensar nisto. Meu Deus do céu, eu estou vivendo na hora de Deus. Estou vivendo no tempo da revelação de toda a palavra de Deus na terra. Aí vem a pergunta: será que eu estou absorvendo esta revelação? Estou entendendo na minha alma? Estou na hora, no tempo de Deus? Amados, que predestinação gloriosa você, nós tivemos.
Os crentes das outras eras, da era de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, não tiveram o privilégio que eu, você estamos tendo. Eles tiveram reformadores, e reformador não é revelador. Eles conheceram parte da Bíblia, da palavra. Porém agora é a era do restaurador. Mateus 17:11. Não é mais parte da palavra que nós conhecemos. Agora o sétimo anjo veio e abriu, revelou toda a Bíblia, toda a palavra para nós. Que privilégio glorioso nós estamos tendo na terra. É o melhor tempo, é a era de ouro. Gente, vamos valorizar isto. Eu pergunto, será que a igreja está entendendo? Meu Deus do céu, o povo está sonâmbulo. Oh Jesus, eu estou aonde? Quarta linha do 174. Mas ele não revelou, então por quê? Porque ele manteria aquilo em segredo, até quando? Até a última era. Qual é a última era? Laodiceia. Qual era a qual estamos vivendo? Laodiceia. Então a coisa se manteria em segredo, debaixo de 4 chaves, até agora. E agora a coisa abriria. Amados irmãos, acordemos, a hora chegou. Você fica preocupado com as coisas que estão acontecendo aí fora no mundo? Vamos preocupar com as coisas que desceu do céu para nós, a palavra revelada. E o som da mensagem do último anjo reuniria estes mistérios, hein? Reuniria, juntaria, desde o mistério lá do coito que a Eva teve com a serpente, que até então os religiosos dizem que ela comeu maçã, a fruta da maçã. Ora, se comer maçã engravidasse mulher, nós tínhamos que proibir a mulher de comer maçã. Será que mudou a genética da maçã? Não é fruta, a Bíblia diz fruto. Maçã é fruta feminina. Oh Deus, ajude a nós captar o sinal da hora a qual estamos vivendo. Irmão, uma coisa é ser crente, outra coisa é ser revelado. Há muitas pessoas que são crentes, mas não são revelados. E agora é a hora que a revelação chegou, através do trovão de Deus, que foi ministério profético. Parágrafo 175. Não deixou isso claro os mensageiros nas eras anteriores. Mas o que João viu, ele só viu um cavalo branco sair com um cavaleiro sobre si, figura, símbolo. Então foi isso que ele escreveu, vejam, quando ele o fez. Isto foi o que ele disse, venha, veja. 176. Então João foi ver o que ele podia ver para escrever para a igreja, e quando ele o fez, ele viu um cavalo branco, e aquele que estava sentado sobre ele tinha um arco, e ele saiu conquistando e para conquistar, e ali lhe foi dado uma coroa. E agora isto foi tudo que João viu, figura, símbolo. Então ele apenas escreveu tudo aquilo. Agora veja, aquilo está em símbolo. Esta é a maneira que a igreja tem recebido isto até hoje, em símbolo. Por isso que tem criado tantas interpretações, porque eles têm visto como João viu, em símbolo, em figura. 177. Mas com a promessa que no último dia ele revelaria aquilo, mostrando que aquilo é. Lembrando, Deus nos ajude a compreender. Eras da igreja, mas não é totalmente conhecido até a 7ª mensagem. Lá foram eras, 6 eras. É na 7ª.
desta última era da igreja. Observe, ele começa, agora o 178. Vamos prestar atenção nesta colocação do profeta sobre o mensageiro para esta era. Ele está falando de si mesmo. Este mensageiro da sétima era, se você observar, ele não começa uma denominação como o restante deles fez. Lutero começou a denominação luterana, saiu, continuou a denominação luterana. Wesley começou a denominação wesleyana, saiu, continuou a denominação wesleyana. Os pentecostais começaram a denominação pentecostal, saiu, continuou a denominação pentecostal. E logo que o mensageiro sai de cena, a coisa esfria. Veja os restantes de Lutero, o restante de Wesley, os restantes dos pentecostais estão frios na fé. Então este mensageiro da última era, ele não começaria uma denominação como o restante deles fez. Recordem, se ele não começa, não. Se você encontrar, ele está contra isto, ele está contra a denominação do domínio humano. Foi Elias, estava Elias contra isto. Elias, claro que ele estava. Estava João também, com o espírito de Elias, contra isto, organização. 179. Que tipo de espírito tinha Elias sobre si? Ele estava, ninguém sabe muito a respeito dele. Ele era apenas um homem, mas ele era um profeta. Ele era odiado, que coisa! E em que tempo ele levantou? Exatamente na época da popularidade de Israel, quando todos eles se tornaram mundanos. Um profeta só entra em cena na hora em que a igreja está se tornando mundana. Foi agora na era de Laodiceia, quando a igreja se tornou mundana. Apocalipse 3,17, dizendo-se rica, mas não sabe que é pobre, miserável e nua. Veja, e ele escapou dela ali, ele se tornou, no conceito de Jezabel, um odiador de mulheres. Sim, Senhor, claro que foi. E ele amava o deserto, e aquela era a sua natureza, amar o deserto. 180. Então aquelas pessoas deviam ter sabido quando aquele sujeito saiu ali com aquele mesmo espírito sobre si. Saiu ali aquele João, não todo bem vestido, não, como uma celebridade. Como eu disse ontem à noite, eles beijavam os bebês, casam jovens, enterram os velhos e assim por diante. Mas este homem saiu como um homem do deserto, simples. E é justamente onde os cleros, os entendidos religiosos, passam por alto. Deus, leia a história da Bíblia, irmãos amados pelo mundo afora, vocês aqui onde quer que estejam. Quando foi que Deus levantou um profeta que veio lá do meio do clero, do alto escalão? Veio de forma humilde, simples. O que ele era? Ele amava o deserto. Outra coisa que ele fez, ele odiava o sistema humano, o que é chamado de denominação. Ele disse, agora não comece a dizer, João Batista falando, nós pertencemos a isto ou aquilo, pois eu lhes digo que Deus é capaz de destas pedras, pessoas, levantar filhos a Abraão. 181. Ele não se comprometeu, João Batista, com a religião do dia. Jesus da mesma forma. Quando Jesus veio já tinha 13 denominações. Dos fariseus, dos saduceus, essênio, herodianos, tinha 13. Ele não se enredou, não se filiou a nenhuma delas, como João também. Ele não se comprometeu, eles não puderam. Disse, vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Não, João, não, Senhor. O que ele fez também, exatamente como Elias disse a Jezabel. João disse a Herodias, caminhou diretamente a Herodias e disse, não te é lícito possuí-la, Herodes. Ela cortou por ele repreender Herodes e possuir a mulher alheia.
A mulher, a Herodias, cortou sua cabeça por isto. Geralmente, os verdadeiros profetas pagam com suas vidas pelo ministério que carrega. Vem, ela tratou de tirar Elias do mapa, tirar a Jezabel. A Herodias tratou de tirar João Batista do mapa. Aquele mesmo espírito que estava em Jezabel estava naquela mulher, Herodias. 183. E a mesma coisa está na igreja jezabelita de hoje. Eles amam tudo menos a palavra profética. Jezabel amava seus 450 profetas de Baal, menos a Elias. Herodias amava todos seus pregadores que Herodes tinha, menos a João Batista. Acabe amava todos, menos a Micaías. Sempre foi assim. As religiões amam a todos, menos a William Branham. A mesma coisa, agora observe isso, que grande lição encontramos aqui. Grande lição, Bíblia se repetindo. 184. E agora parece que aquelas pessoas sabiam. João começou a gritar com aquelas pessoas, e ali de pé, parecia que eles sabiam que aquele era aquele espírito de Elias. Oh, tu está parecendo com o velho Elias? Característica da mensagem de João Batista identificava com Elias, e os estudiosos do livro de Elias começou a dizer: você está parecendo com o velho Elias, rapaz. Não era que estava parecendo, ele era a terceira manifestação de Elias. Eles devem ter compreendido aquilo. Aquilo era tudo o que era. 185, agora descobrimos e temos através das eras da igreja, de acordo com as escrituras, que nos foi prometido o retorno daquele espírito, ou seja, daquele ministério de Elias. E do jeitinho que Elias se comportou, que João Batista se comportou, esse espírito, esse ministério não mudaria, comportaria agora. Chamaria a atenção das pessoas erradas, pouco antes do fim do tempo. Isto é verdade, a congregação diz amém. 186, agora observe, você observará a natureza dele, esse ministério de Elias, sério. Agora ele não começará outra era da igreja, como Lutero, Wesley e todo o restante deles fez. Ele não começará outra igreja, porque não há mais era da igreja para começar, vem? Não haverá mais nenhuma. Então ele deve estar contra isto, porque o seu espírito, seu ministério, será exatamente como o deles ali atrás, o mesmo espírito, ou seja, o mesmo ministério. 187. Como eu disse ontem à noite, agradou a Deus usá-lo 3 diferentes vezes. Elias, Eliseu e João Batista. 3 vezes. Este é o seu número, 3, não 2, 3. Ele já usou 2 vezes. O irmão Brando está falando 2, mas no caso era 3 com João Batista. Agora ele vai usá-lo novamente, assim disse ele, prometeu. Agora observe ele. 188. Observe agora, quando ele o fez, ele não começará uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. Amados, nós estamos vivendo no pôr do sol. As pessoas estão dizendo, vai passar essa crise. Tudo bem, cremos, esperamos que vai passar. Só que vai passar, mas não vai durar a bonança aí pela frente, porque estamos no pôr do sol. O mensageiro já veio, Deus já o recolheu, faz mais de 50 anos que Deus o recolheu. Estamos no tempo da longanimidade. Não há muita luz verde ao fundo do túnel.
E o mensageiro, o sétimo anjo, o qual é o sétimo mensageiro para a sétima era da igreja, será a pessoa que revelará através de quem? Do seminário? Através do Espírito Santo, todas estas coisas misteriosas. Isto é o que irá. Mombrana, muito modesto, nunca falava que era ele, sempre apontava a esse mensageiro. Quantos estavam aqui ontem à noite? Vejamos suas mãos. Eu acho que não terei que ler isto de novo então. Você sabe exatamente onde isso está. Capítulo 10, veja, correto. Os reformadores vieram para reformar a última era da igreja caída que os precedeu. E então, depois que os reformadores vieram para reformar a era da igreja de onde ela estava e tinha voltado ao mundo, então eles começaram uma nova era da igreja, uma sequente à outra. Sempre fizeram isso, sempre. Agora nós passamos por aquilo, vem 190. Em outras palavras, aqui houve uma era da igreja católica romana. Em seguida vem Lutero, um reformador, reformar. Ele é chamado de reformador. O que ele fez? Ele começa bem ali batendo sempre na mesma tecla, e quando ele o faz, ele protesta contra a igreja, o sistema, não é? E a primeira coisa que você sabe, o que ele faz, ele constrói algo como aquilo contra o que protestou outra igreja. Logo no final do ministério, quando o mensageiro sai de cena, já se constrói algo contra o que ele mesmo protestou. O que ele protestou? O esfriamento da igreja. Reformador vem para reformar, trazer vida, mas quando morre, a vida sai e a coisa desce ao esfriamento. Foi o que aconteceu. Luteranos, que hoje estão paralelo, iguais aos católicos. Wesleyanos, esfriou de novo. Lembra de Wesley? Ele era chamado tição tirado do fogo. Era brasa viva, os sermões dele. Era impossível você assistir o Wesley pregar sem se emocionar, eram sermões vivos. Mas hoje, leia os sermões de Lutero nos templos, nas igrejas, o povo faz é dormir. Esfriamento chegou. Povo da mensagem. William Branham, homem, saiu de cena, mas a mensagem não saiu. Acorde, ó povo de Deus, acordai-vos. Ah, Jesus. Qual agora? 192? 91. Então eles têm outra era da igreja, uma após outra. Então a primeira coisa que você sabe é que vem a era da igreja está em grande confusão. O mensageiro vem em cena, clareia tudo. Mas quando ele sai de cena, a coisa escurece tudo. E quando escurece, grande confusão. Doutrina em cima de doutrina, dentro da mesma mensagem daquele mensageiro. Confusão. Será que não é isso que já está acontecendo dentro do povo da mensagem? Doutrinas, interpretações privadas do pastor A, do pastor B, confusão. Quando o mensageiro sai de cena, cai trevas, esfriamento, e aí vem confusão. O que o irmão Branham profetizou na mensagem à era de Filadélfia, parágrafo 117? Será no momento de grande confusão, de grande agitação, é que Jesus virá. Eu te pergunto, será que o cenário não seria este? Logo veio João Wesley, quando o povo de Lutero estava naquela grande confusão. Veio João Wesley, outro reformador, tição tirado do fogo, brilhou tudo, incendiou tudo. Os eleitos foram para lá, veja, construiu uma outra era da igreja. Estão entendendo o que eu quero dizer? Outra era da igreja é construída. Todos eles são reformadores. Agora o 192, observe.
esta última mensagem da última era da igreja não é um reformador. Ele é um profeta, não um reformador. Mostre-me onde um profeta alguma vez começou uma era de igreja. Ele não é um reformador, ele é um profeta. O que o profeta está suposto a fazer? Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele não vem lendo um catecismo da era anterior, uma cartilha da era anterior. Ele vem juntando os cabos soltos que os outros deixaram soltos, as doutrinas da unicidade que Lutero, Wesley não colocou em ordem. Eles criam em 3 deuses trinitarianos, cabos soltos que eles deixaram. 7º anjo, como profeta, veio colocando os cabos soltos nos lugares para a igreja eleita da última era se preparar para ser arrebatada. Nós estamos vivendo nesta privilegiada era, nesse tempo maravilhoso, em que o mensageiro tem vindo, nos tirado das confusões de interpretações privadas e nos mostrado o caminho. Há um caminho no deserto. 193. Os outros eram reformadores, não profetas. Se eles tivessem sido, a palavra do Senhor vem ao profeta. Amós 3:7. Esta é a razão pela qual eles continuaram no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, todas estas coisas, porque eles eram reformadores e não profetas. Sem dúvida alguma eles foram grandes homens, sim, foram homens de Deus, e viram a necessidade do dia do qual eles viviam, e trabalhou duro naquele tempo, e Deus os ungiu. Todos eles eram ungidos. Lutero também foi um tição de fogo, e eles foram enviados ali e deixaram aquelas coisas em pedaços. Lutero quebrou o paganismo em pedaços. Justo viverá da fé, Romanos 1:17, quando Roma defendia as indulgências para perdão de pecado, tinha que dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro. Lutero, lendo a Bíblia, achou em Romanos 1:17 que é por fé. Ele trabalhou em cima dessa tese, esbagaçou as indulgências do Papa Leão e foi ameaçado de morte, mas Deus o guardou. Levou as coisas em pedaços, mas a completa palavra de Deus nunca veio a eles. A completa veio a eles em parte. Cada um deles tiveram em parte, porém a completa, a totalidade, estava preparado para quem? Para o gato, cachorro? Não, para os filhos, para a semente de Abraão, para a raça eleita dos últimos dias. Gente, e nós somos este povo. Onde eu estou lendo? Deus ungiu e foram enviados ali e deixaram aquelas coisas em pedaços. Mas a completa palavra de Deus nunca veio a eles, aos reformadores, porque eles não eram profetas, eles eram reformadores. Mas nos últimos dias, Pai, Pai, obrigado, Jesus, por eu estar vivendo nesse tempo. Pastor, vivendo nesse tempo terrível, trancado dentro de casa, tempo da morte batendo na porta, vírus. Sim, tem o vírus do diabo lá, mas tem o vírus de Deus. O vírus da palavra entrou em mim.
O vírus do Evangelho, que é o Espírito Santo, me trouxe luz. Nunca, nunca, nunca na história da igreja veio esta palavra tão linda, clara e lúcida como veio agora. Então, meu Pai, obrigado pelo Senhor ter me predestinado para viver nesta era, nesta hora, para ver a tua vinda nos ares e ser transformado no abrir e fechar de olho e subir a encontrar com o Senhor. Nós ficamos observando quão mal está o mundo e esquecemos de observar quão boa está a palavra. Pare de olhar essas redes sociais, só fala de desgraça, desgraça, coronavírus, coronavírus. Olhe para Cristo. Lá fora o assunto é coronavírus, coronavírus, mas olhe para a palavra. O assunto é revelação, revelação, revelação. Sétimo anjo, sétimo mensageiro, revelação. Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós. Isto é que vale a pena. Se você ficar olhando lá para fora, o medo te vai tomar. E no medo, você não adquirirá a fé de arrebatamento. O medo não tem nenhum subsídio bom para te dar, para lhe fornecer. Só te traz temores, depressão. É na palavra que te traz segurança. Depende muito em que você está olhando. Para quem você está mais olhando? Para os acontecimentos nacionais, mundiais, ou para Cristo? Se você olha para lá, aí sim tem razão desse trauma todo que você está vivendo e já começando até a tomar remédio para dormir. Tomando remédio controlado para dormir de noite. O pânico te abalou sua emoção. Oh, o remédio para a alma é Cristo. O remédio da alma não está na farmácia, está na mensagem, está na palavra, está em Cristo. O remédio chama-se segurança. Papai. 194, mas nos últimos dias terá que haver um profeta para tomar os mistérios de Deus, trazendo de volta, porque os mistérios só eram conhecidos por quem? Pelos profetas. Amós 3:7. O que está escrito lá? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então essa pessoa tem que vir. O Brano é modesto. Você nunca viu Jesus falar, eu sou ele, eu sou ele. Muito raro Jesus falou isso. O verdadeiro não fica latindo, se expondo. Quando você vê um ministério cheio de se expor a si mesmo, tem alguma coisa errada atrás daquilo. Como é que o irmão Brana fala sobre a lâmpada? Ele vendia lâmpada. Quando ele começou, ele precisava trabalhar serviço secular para ganhar o pão, para tratar da família. Ele arrumou um emprego de vender lâmpada. E a fábrica de lâmpada era muito boa. As lâmpadas eram boas demais. E aí o que ele fazia? Os vendedores, como um bom vendedor que ele era, ele deixava as lâmpadas lá nos mercados, nos lugares para se vender. E os donos das repartições diziam, mas eu não posso te pagar. Ele disse, não, eu vou deixar aqui, ela se fará sua própria propaganda. Você vai deixar as pessoas usar. Às vezes ele levava até nas casas, colocava nas casas, as pessoas diziam, Bíblia, eu não tenho dinheiro. Ele disse, eu vou deixar aqui, e ela vai fazer a propaganda, se presta ou não. Se não prestar, você me devolva. Então a boa coisa, a coisa boa, faz a sua própria propaganda. Não precisa estar arrastando mala, dizendo eu sou o reverendo tal, sou o melhor. Quando você vê esse tipo de pregador, fique longe dele.
Eu lembro, eu morei na roça, cachorro vira lata, qualquer barulhinho estava rau, 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 rau. Cachorro que morde não late. Vem que eu quero dizer agora, ele não pode ser um reformador, ele tem que ser um profeta, porque tem que ser alguém com o dom e posto ali para captar a palavra. Agora aqueles reformadores sabiam que havia algo errado. Lutero sabia que e aquele pão não era o corpo de Cristo, né? O pão da ceia, era o pão Cosner. E então ele pregou: o justo viverá pela fé. Aquela foi sua mensagem. Quando John Wesley veio, ele viu que ali estava a santificação. O povo de Lutero tinha justiça, mas não tinha santificação, eram imundos. Então Lutero veio e pôs a coisa em ordem. Então ele pregou santificação. Aquela foi a sua mensagem. Veio, os pentecostais viu justificação, santificação, mas não viu nenhum dom carismático em nenhum deles. Os pentecostais trouxeram a mensagem do Espírito Santo, os dons carismáticos e assim por diante. Mas nos últimos dias, nesta última era, o mensageiro não começa nenhuma reforma, mas deve tomar todos os mistérios que aqueles reformadores deixaram, Lutero, Wesley, Pentecostal deixou, e reuni-los, ajuntá-los e desvendá-los ao povo, à igreja. Deixe-me ler isso novamente. E soou tão bem para mim, eu gosto disso. Aí vem Apocalipse 10 que ele lê. Nós vamos parar aqui e vamos para casa pensando nisto. Tão lindo, tão forte, tão glorioso o ministério no qual estamos nele. Ministério mais glorioso da história da Bíblia. Não é a história desses 2000 anos de Cristo para cá, não. O ministério mais glorioso da história da Bíblia é este ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Sabe por que eu falo isso? Porque de acordo com Mateus 17:11, a nenhum outro ministério foi atribuído uma responsabilidade de tal monta como a este: restaurará todas as coisas. Você não vê isso na Bíblia endereçada a nenhum outro ministério, somente a este. Então este é o ministério de maior monta, com exceção do de Jesus. Ministério profético de maior monta, desde Gênesis até agora. E o importante disto é saber que eu e você somos parte disto. Isto é que faz a diferença. Isto é que faz a diferença. Alegrai-vos por isso, regozijai-vos com isso. De barriga cheia ou de barriga vazia, dê glória a Deus. De bolso cheio de dinheiro ou bolso vazio de dinheiro, dê glória a Deus. Com botina ou sem botina, dê glória a Deus. Um sapato ou sem sapato, dê glória a Deus. Empregado ou desempregado, dê glória a Deus. Aleluia, irmão Samuel, faça o encerramento. Amém, graças a Deus. Você quer dizer aí na sua casa, graças a Deus? Diga graças a Deus. Olha, enviamos a nossa saudação a todos que nos acompanhou nesta noite, através das conexões pela internet. Na Alemanha, em Frankfurt, Manuel Picotto e vários irmãos. Na Bahia, em Guanambi, Laudelina. Em Brejinho das Amentistas, Cleide e família. Lenice Brito e Wesley. Em Itabuna, Cláudio e família. José Roberto, Lília Mendes, Charliton Silva. Em Salvador, Sandro Rocha e família. No Distrito Federal, em Águas Claras, Fátima Silva, Josué Cardoso e família, Ruth Cardoso e família, Samuel e família e Robério. Em Brasília, Mateus Barbosa e também Brígida. Em Braslândia, Divino Pires e família, Márcia e família. Na Candangolândia, Ivone. Em Ceilândia, Eupídio e família, Inaldo e família, Valdinei e família. No DVO, Rebeca e Isabela.
Cleonice e Gabriele. No Gama, Anésio, Bete, Brenda, Davi e Edneia Costa. Edinalva e Ana Radassa, João dos Santos e família, Karine Silva, Lília Vilaça, Pedro Vasconcelos e família, Poliana e Otávio, Reinaldo, Tânia Simplício, no Itapuã, Suzana e família, e Valdênia, Núcleo Bandeirante, Moisés e Tainara, em Planaltina, João Batista, e no Riacho Fundo, Glauco e família, José Correia e família, Maria Aparecida, Milta e Rubem, Sandro Almeida e família, no Recanto das Emas, Socorro Marques e família, Josina e família, em São Sebastião, Edson e Lucília, também João Júlio e família, em Santa Maria, Irene Alves e Lívia, Joana Feliciano, Lindete e Rebeca, Luiz José e família, e Paulo Sabino. Em Taguatinga, Gilson Walter e família, Emanuel e família, Glauter e família, e Lourenço Vaz. Em Goiás, em Acreúna, Emílio, Dinamárcia e Ingrid. Em Águas Lindas, José Orneide, Cirlei e Geralda Dias, também Merci. Em Anápolis, Naralie, Eliana e Afonso. Na Cidade Ocidental, Douglas e Ana, Jairo e família, Maiki e família, Valdelice e família, o Arlen e família e o Wesley Carvalho. Na Fazenda Boa Esperança, Jorge Cunde e família. Em Goiânia, André Farias, também a família Matozinho. Em Iaciara, Coraci. No Jardim ABC, Fernando e família. No Jardim IP, Leonardo e Stephanie. No Jardim Ingá, Antônia Lojó e família, Adriana Félix e família, Adriele e família, Alexandre e Marília, Avane e família, Calil e família, Danilo e família, Delma, Genilson Silva e família, Irene e filhos, Isabel, Ivan e família, João Leite e Augustinha, Jonathan Cavalcante e família, José Cassiano e família, Levi Lemos e família, Magali Dourado e família, Manuel Camelo e família, Marcos Roberto e família, Marta, Samira e Larissa, Meiriane Souza, Rafael Camelo e família, Rosa Bispo, Samuel Braga e Daiane, Sandra Borges e família, Tiago, Alusca e Ezequiel, Valdemar Dourado e família, Vanessa e Ana Clara, Vilmar Meireles e família, Zeferino e Iara. No Jardim Zulei Cartênio e família, Eliseu e família, e Leonardo e Stephanie. Em Lusiânia, Cassiano e Virlene, Lúzio e família, Maria Olímpia, Mazarelo Bastos e família, Virgílio e família, o Anderson e Giza. Em Minasul, Elcio Cunde e família, também Maiara e Bruno. Em Niquelândia, João Batista. No Novo Gama, Axon e família, Cida e filhos, Clóvis e família, Elson Martins e família, Elton Carlos e Lucelene, Joel e Justina, José Inácio e família, Júlia dos Santos, Marlene Júlia e família, Noemi e filhos, Risoneide e filhos, Sheila Regina, Terezinha, o Arlon e família. Em Planaltina, Crenilson e Maria. Em Rio Verde, Gouveia. Em São Miguel do Araguaia, Arlindo Fernandes, também Palmeirinda Pinheiro. Em Valparaíso, Cida Campos, Cláudia, Rebeca e Esté, Daniel Marques e família, Daniel Camelo e família, Edmilson Araújo, Eliane e Abdias, Edinho e família, Eliane e Natane, Elinéia, Gilmar e família, Itamar e família, Leandro Pires e família, Marcelo Mesquita e família, Mauro e família, Meire Borba e Roquem Júnior, Naldo e família, Neves Camelo e família, Patrícia Camelo e família, Pedro Lucas e família, Késia e filhos, Regimilton e família, Ricardo Camelo e família, Rita,
Sani e Jacira, Vander Júnior e família, William e família, Dicélia Borges, Edileuza e Sara e André, João Marcos e família, Jonathan da Silva, Kellen e Márcia Borba, Lucelene e Samara, Paulo e Angélica, Regiane e Paulo Henrique, Sandra e Sandra Magalhães e família. Em Vianópolis, Sebastião de Souza. No Mato Grosso, em Sinop, José Cláudio. No Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Roberto e Miriam Santos. Em Dourados, Genesi. Em Ribas do Rio Pardo, pastor Emanuel Rezende e família. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, Milza e família. Também Walter. Em Periperi, Eliésio Fernandes e família, Luiz Siqueira e família, Moisés e Fernanda, Noêmia e Elisa, Norival e família, Wagner, Elisângela e Larissa. Em Montalvânia, Esther Farias. Em Patos de Minas, Moisés e Amanda. No Riacho Novo, Cláudio e família, Isabel e família, Sandra e Bruna. Em Uberlândia, Jonas Rosa. Em Umburana, Nilza Borba e família. No Pará, em Parauapebas, Euciane, Ana Clara e Heloísa. No Paraná, em Marialva, Dirce Rodrigues. Em Maringá, Olívia Leal. No Pernambuco, em Recife, Pacheco e família. Em Timbaúba, José Versosa. Em Vitória de Santo Antão, Silvio e família. No Rio de Janeiro, em Paraty, Joadir Pereira. Em São Paulo, em Araçatuba, Fumil e Neuza Camimura. Em Álvares Machado, Jorge e Tatiana. Em Cajamá, Ana Romão. Em Campinas, Carolina, Alexandre e Carlos Eduardo. Em Guararapes, Edna, Heloísa e Beatriz. Em Itapira, Heitor e família. Em Jaú, Jesus e Clares. Em Lorena, Eliana, Noé, Cláudia e Jamine. Em Mogi das Cruzes, Adriano e família. Em Ouro Verde, Marcelo Rodrigues. Em Rubiácia, Aparecido Ferreira e esposa. Em São José dos Campos, Abner e Jéssica. Em São Paulo, Israel e família, José Braz e Rose. Em Santo André, Sheila Camelo e Estevão. Em Rondônia, na Fazenda Vista Alegre, Alceu Ferreira. No Tocantins, em Formoso do Araguaia, Eva e Raimundo. Aproximadamente 1.450 conexões que nos acompanhou nesta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando, recompensando a cada um. Olha, os nossos cultos continuam da mesma forma, a nossa programação radiofônica pela Rádio Fé FM 88,7, no horário das 7 horas da manhã às 8 horas. Rádio Sara Brasil FM de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 8h30 da manhã. E pela Rádio Redentor AM 1110, de segunda a sábado, no horário das 11 horas ao meio-dia. E no domingo, do meio-dia a 1h da tarde. Nós vamos encerrar orando. Lembrando, irmão Samuel, Sim. que a Santa Ceia, por motivo dessa quarentena, não é? Que parece que vamos ainda adentrar nela no mês de abril, nós não vamos ter a Santa Ceia aqui, como é de costume, todo primeiro domingo do mês. Nós não vamos ter aqui domingo próximo. Estaremos assistindo a reprise de um dos cultos de Santa Ceia que tivemos aqui em meses anteriores. Você aí na sua casa vai te ver passando aqui na fila. Diga: olha, eu estava tomando a ceia ali. Eu continuo na fé ainda. Eu continuo na comunhão ainda. Então, irá começar a reprise no mesmo horário que começa o culto de Santa Ceia, às 17 horas. Tem que começar no mesmo horário para dar tempo, né? Irá começar às 17 horas. Nós não teremos o companheirismo neste próximo domingo, que é das 17 às 18 horas. Então, vai ter o culto
de Santa Ceia, reprise do culto de Santa Ceia, domingo próximo. E em espírito você em sua casa estará tomando aqui. Como você tomou a outra, em espírito aí, você estará tomando aqui. Você continua o mesmo crente, a mesma crente, o mesmo revelado, a mesma revelada. Você diz, quando você ver você passando aqui na fila, você diz: eu estou tomando ali com a minha teofania. A minha teofania, eu estou tomando ali novamente. Amém. Tá? Só para alegrar você, para te ver, para você se ver aqui tomando. Nós vamos passar a reprise, viu? Domingo próximo às 17 horas. Amanhã às 18 horas culto, começa às 17 horas, já começa hinos, voz do profeta. Às 18 horas eu pedi para reprisar aquele trabalho que é próprio. Eu creio que aquele trabalho é muito próprio para a hora a qual estamos vivendo. O batismo da terra com fogo. O batismo da terra com fogo. Será passado aqui amanhã a partir das 18 horas. Se você pode, não tem como sair de casa, né? Acessa aí no seu computador o trabalho que é muito próprio para a hora a qual estamos vivendo. O próximo passo é isto, né? É o Armagedon. É o Armagedon. Então amanhã às 17 horas, às 18 horas, né, estará passando o trabalho que o pastor Joaquim Gonçalves fez há muitos anos atrás. E eu creio que é muito próprio para vê-lo nesta hora, para nos despertar. Precisamos de ser despertado. Algo está às portas. Domingo de manhã teremos a escola dominical. Leia, pegue, separe a mensagem de adoção, volume 3. Estaremos dando sequência ao vivo daqui, viu? Você de lá e nós de cá. E domingo à noite a Santa Ceia, reprise da Santa Ceia. Você aí em sua casa estará te vendo tomar aqui. Você vai dizer: eu continuo no mesmo espírito. Então eu estou ali tomando da comunhão em espírito. Amém? Obrigado. Amém, graças a Deus. Então vamos orar. Nós vamos orar em favor de Emília Rodrigues, também por Simone Santos Vale e Delma Oliveira. Se você tem uma necessidade nesta hora, quer fazer conhecido diante de Deus, levante uma de suas mãos crendo no poder da oração. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em primeiro lugar, Pai, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai, nesta noite. O que isto, Senhor, vale mais do que o mundo inteiro, Pai. Estas palavras, Senhor, têm muito valor, Pai. Que possamos gravar isto com letras de ferro em nossos corações, Pai. E que isto nunca saia, Senhor, mas que nós possamos reviver isto a cada dia das nossas vidas, assim como nós podemos, Pai, ver Tua palavra viva e pura, que foi escrita há muitos anos atrás, Pai, mas ela continua tendo o mesmo poder, a mesma eficácia, produzindo, Senhor, produzindo ainda frutos, Pai, verdadeiro na vida daqueles que crê em Tua palavra. Nós colocamos, ó Pai, esses nomes que foram citados diante da Tua presença, essas mãos que se encontram levantadas por este Brasil afora, aonde eles creem na Tua palavra, Senhor. Crê que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aonde o Senhor pode trazer a cura divina, o milagre, Pai, trazer paz, alegria, ó Deus, regozijo na tribulação, Senhor, pois assim nós Te pedimos, leva-nos em paz, guardados aos nossos lares, Pai, e que o Senhor nos livre e nos guarde, Senhor, de todos os males desta era, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Você nesta hora diga para o seu irmão, para a sua irmã: Deus continue te abençoando e tenham todos uma boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo.
O irmão Israel fica cantando o hino de saída.